Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui com a nossa aula de recebimento da petição inicial. Lembrando, se você não assistiu a aula anterior de recebimento da petição inicial, eu vou deixar marcadinho aqui em cima para você assistir. Claro, assista as demais aulas do nosso canal. Já temos aí aulas de petição inicial, são 4 aulas, essa aula de recebimento de petição inicial, a aula anterior, e não deixa de seguir, não deixa de compartilhar o conteúdo aqui, não deixa de comentar em caso de dúvida e, claro, se inscreve aqui no nosso canal. Faz o kit completo de todo telespectador do YouTube, beleza? Então vamos lá para falar agora de improcedência liminar do pedido. Por quê? Porque o juiz recebe a petição inicial, a gente viu que ele pode determinar a emenda dessa petição inicial, a gente viu também que ele pode indeferir essa petição inicial, mas uma outra possibilidade é o juiz liminarmente, ou seja, sem sequer citar o réu, julgar improcedente o pedido, tá? E aqui, ó, eu já quero destacar com vocês que essa improcedência liminar do pedido é uma sentença com análise do mérito. É uma sentença com análise do mérito. Então, toda vez que você ler que o juiz indeferiu a inicial, eu tive uma sentença sem análise do mérito. Mas quando o juiz julgou liminarmente improcedente o pedido, eu tive uma sentença com análise do mérito, a chamada sentença definitiva, a sentença que tem aptidão, que tem possibilidade, que vai acabar formando coisa julgada caso não haja recurso contra ela, tá? Agora, professor, quando é que eu posso ter essa sentença de improcedência liminar? Primeiro ponto importante, vejam o destaque que eu vou fazer aqui, ó, é de improcedência liminar. Jamais você vai poder ter uma situação de procedência sem a citação do réu. Não. Porque aí eu estaria violando o contraditório. Porque aí eu estaria violando uma garantia do réu, eu estaria prejudicando o réu sem dar oportunidade de ele se defender. Agora, no caso de improcedência liminar, não. O réu não tem prejuízo nenhum. Porque eu estou dizendo para o autor o seguinte, nem preciso ouvir o réu para dizer que você não tem razão. É isso que o juiz faz quando ele profere uma sentença de improcedência liminar. Então ele olha para o autor e diz, olha, mesmo sem citar o réu, eu já sei que você está errado e já vou dizer então que você perde esta demanda. Agora, quando é que o juiz pode fazer isso, professor? Basta vontade? Não, basta vontade, mas basta também, ou melhor, precisa também dos seus requisitos que são necessários para que ele faça isso, tá? E um primeiro requisito básico é causas que dispensem a fase instrutória. O que isso quer dizer em outras palavras? Discussão apenas de direito. Então, a questão envolvida aqui é uma questão de direito. E aqui eu vou te contar um negócio e talvez você me fale assim, ai, que professor babaca falar isso. Professor, como assim só questão de direito? Isso era algo que sempre me intrigava quando alguém dizia, a questão é unicamente de direito. Direito? Tem um processo judicial lá narrando um monte de fato. Não é só de direito, tem fato envolvido. Sim, sempre vai ter fato envolvido. Salvo naquelas ações judiciais que você esteja, por exemplo, discutindo a constitucionalidade de uma norma, por exemplo, uma ADI. Aí só tem direito envolvido. Mas no mais, eu sempre tenho fato. Mas quando que a questão é de direito a ponto de autorizar isso daqui? Quando o direito postulado independe da questão fática. Como assim? Vou te dar um exemplo, tá? Se eu me envolvo num acidente de trânsito e digo assim, eu quero uma indenização pelo acidente de trânsito que foi ocasionado pelo réu. Os fatos são importantes? Claro que são. Porque se o réu não tem culpa pelo acidente, ou seja, se não foi ele, por exemplo, que avançou o sinal vermelho,
eu vou perder a demanda. Se foi ele que avançou, eu vou ganhar a demanda. Então essa questão fática tem toda a relevância para julgar a causa. Agora eu vou pegar um segundo caso. Curitiba instituiu um tributo e está me cobrando esse tributo. E eu estou pagando esse tributo já há 11 meses. Quando de repente, puf, me dá um estalo e eu falo, opa, esse tributo é inconstitucional. Então eu estou entrando com a ação por quê? Porque a Prefeitura de Curitiba está me cobrando um tributo que eu entendo que é inconstitucional. E por causa disso, eu paguei durante 11 meses ou durante 10 meses. Paguei a quantia de R$100 ou a quantia de R$200. Aqui, pouco importa quanto eu paguei, qual o valor que eu paguei, quantas parcelas eu paguei. A discussão se o tributo é inconstitucional ou não é só de direito. Se eu paguei 10 parcelas ou 8, isso não muda a análise do julgador a respeito da constitucionalidade ou não desse tributo. Esse é um caso que dispensa a fase instrutória. Em resumo, para o juiz dizer que eu estou errado, ele não precisa produzir prova. Claro que para dizer se eu estou certo, vai ter que produzir prova, para verificar se de fato eu paguei esse tributo, para verificar se de fato quanto que eu paguei desse tributo. Agora, para dizer que eu não tenho direito, imagine. Cara, você pode provar que pagou os 11 meses, mas o tributo é constitucional, não muda nada. Então, por que eu vou fazer você provar que pagou 11 tributos, 12 tributos, a quantia que pagou, se eu já tenho elementos aqui para dizer que, olha, mesmo que você prove que pagou 11, 12 mil tributos, não importa. Ele é constitucional e, portanto, é devido. Agora, eu não posso julgar improcedente a ação que pede indenização por acidente de trânsito sem que haja comprovação sobre a culpa pelo acidente. Concordam? Então aqui, para eu dizer que o autor está errado nessa indenizatória de acidente de trânsito, eu precisaria de comprovação dos fatos. Já no segundo caso do tributo, eu não precisaria. Por isso, é uma questão só de direito, por isso, é uma questão que dispensa a fase instrutória. Beleza? Então esse é o primeiro requisito. Tá? Agora, professor, eu estou diante de uma causa que dispensa a fase instrutória. E aí? E aí que você pode julgar liminarmente improcedente. E aqui, vamos fazer uma observação. São 4, na verdade são 5 hipóteses, tá? A gente vai ver 4 aqui, depois vai ver a quinta. Eu vou colocar um ou em abaixo de cada uma. Por quê? Porque eu não preciso todos esses incisos. Basta um. Olha lá. Basta que o pedido que você está fazendo esteja contrariando o quê? Enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ em julgamento de repetitivo, porra, é uma jurisprudência bem relevante em repetitivo, ou ainda, entendimento firmado em IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o famoso IAC, incidente de assunção de competência, ou ainda, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então é uma súmula do TJ que envolva, por exemplo, um direito estadual. Súmula do TJ Paraná que envolva uma questão sobre uma lei do Estado do Paraná. Aí sim, tá? Súmula do TJ sobre direito federal não tem esse poder aqui. Então notem, em todos esses casos aqui, ó, o professor Guilherme gosta de dizer que isso daqui é uma jurisprudência relevante. Essa é uma expressão que eu criei só para me ajudar a lembrar. Então vejam, toda vez que o que você está pedindo é só de direito a discussão, mas está contrariando essa jurisprudência relevante, eu já digo que você está errado. E o que é jurisprudência relevante? Vamos lá. Súmula do STJ ou do Supremo, entendimento firmado em repetitivo, tá? Pelo STJ ou pelo Supremo, entendimento firmado em IRDR ou em IAC, ou ainda súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então vamos imaginar o seguinte, a Prefeitura de Curitiba está cobrando tributo. Só que o Supremo já disse num repetitivo que esse tributo cobrado pela Prefeitura, ele é constitucional. O juiz vai olhar e vai falar, olha, é o seguinte, você está pedindo a restituição desse tributo,
alegando que ele é inconstitucional, mas o Supremo em repetitivo já disse que ele é constitucional. Então eu julgo liminarmente improcedente, tá? Então, questão unicamente de direito. Teu pedido contraria essa jurisprudência relevante, relembrando, súmula de STJ, STF, entendimento em repetitivo do Supremo ou do STJ, entendimento firmado em IAC ou IRDR e súmula de TJ sobre direito local. Contrariou isso, liminar de improcedência. O réu é citado? Não. O réu só vai saber disso aqui se houver recurso da parte, aí ele é intimado para contrarrazoar, ou se isso, ou quando isso transitar em julgado. Aí o juiz avisa ele, ó, seguinte, transitou em julgado uma sentença contra você, mas fique susse porque o autor perdeu. Essa é a ideia, tá? Agora, professor, você disse que tem uma outra hipótese, você colocou um ouzinho aqui ó, no final, e tem mesmo, e eu vou trazer para vocês. Olha lá, parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então ele pega a tua pretensão e fala, ih, o cara, pretensão prescrita. Por que não é o inciso 5º? Porque aqui a questão não é só de direito, aqui é uma questão diferente. Veja, não é a mesma coisa que nos 4 incisos anteriores. É o parágrafo 1º que o juiz, você vai fazer, por exemplo, eu vou cobrar uma dívida. O juiz lê e fala, meu, o cara está cobrando uma dívida de 1995, em 2021, esqueça, já prescreveu e decreta a prescrição sem precisar citar o réu, tá? Então, essa é uma das hipóteses que ele vai decretar a prescrição sem necessidade de citar o réu e vai extinguir o feito com análise do mérito. Professor, então ele vai dar uma sentença? Vai. E se a parte se sentiu prejudicada, a parte autora, faz uma apelação. Se fizer uma apelação, ele pode se retratar, é o que a lei vai prever. Se ele não se retratar, intima, não, melhor cita, né, porque o réu nunca foi citado, cita o réu para responder o recurso e manda o recurso para o tribunal competente. Se a parte não recorre, professor, se a parte não recorre, acontece o quê? Transito em julgado, simplesmente eu vou lá, aviso o réu. É o que está escrito aqui ó, no parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do 241. Em resumo, eu vou avisar ele, ó, seguinte, teve uma sentença contra você aqui, tá? Mas transitou em julgado, fique tranquilo. O réu, né, você réu não perdeu nada, foi o autor que foi o derrotado. Beleza? Mas por que eu aviso ele, professor? Justamente para que ele possa alegar num futuro coisa julgada, né? Vai que esse autor entra de volta com a mesma ação em outra localidade, ele vai dizer, epa, houve coisa julgada, tá aqui ó, eu tenho a certidão para comprovar, tá? Entendido isso, a gente vem para a última hipótese do recebimento. Então o juiz analisou, pode ser que mande emendar, pode ser que indefira, pode ser que julgue liminarmente improcedente o pedido. Mas pode ser que não, pode ser que diga, ok, defiro a tua petição inicial. O que ele faz? Gente, regra geral, tá aqui ó. Ao deferir a inicial, o juiz designa a audiência de conciliação e mediação e determina a citação do réu para comparecimento nessa. Esse é o regramento geral. Recebe a petição inicial, ela está em termos, é uma linguagem da praxe forense, ela está ok, defere, marca audiência e cita o réu para comparecer a esta audiência aí, tá? O código antigo era muito comum a gente fazer uma petição inicial e vir essa decisão do juiz assim, ó. Cite-se. Ponto. Esse era o despacho inicial do juiz. Quando ele estava mandando citar, ele estava dizendo, ok, tá tudo certo com requisito, tá tudo certo com condição da ação, tá tudo certo com pressuposto processual, cite-se o réu para se defender. No novo sistema, não. Cite-se o réu para comparecimento a essa audiência de conciliação e mediação. E se não rolar acordo, aí sim vai ter lá a abertura do prazo para ele se defender. Agora, cuidado. Existem situações em que essa audiência não é marcada, porque o direito não admite autocomposição. Ou já vi juiz dizendo, não vou fazer por causa da pandemia, não tem estrutura para fazer essa audiência. Sei lá, já vi situação dessa. Aí vai citar o réu para que ele se defenda. Sempre com a advertência, réu, responda ao pedido com a advertência de que a não apresentação de defesa poderá gerar o chamado efeito material da revelia. O que é isso? É aquela presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, tá? Então, o deferimento da inicial significa que eu vou ganhar a demanda? Não, significa que a relação processual vai ser instaurada de forma completa. Significa que eu vou citar o réu,
que o réu vai apresentar a versão dele, que a gente vai tentar fazer um acordo se der, se não der, vai tentar apresentar a defesa dele, vai produzir prova e vai decidir a causa. Essa é a ideia. Beleza? É isso sobre recebimento da petição inicial. Coloca aqui embaixo se você gostou dessa aula, tá? Me diz se você gostou. Escreve, gostei, não gostei, dá o seu joinha, comenta, tira a sua dúvida, deixa a sua pergunta aqui. E claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com os amigos e com as amigas. Vamos fazer aí uma rede de processo civil. Para você que nunca entendeu, nunca gostou de processo civil, o meu desafio aqui é fazer você gostar disso daqui, tá bom? E principalmente entender. Um abraço e até mais.